Bem-vindo ao canal Laboratório de Projetos. Meu nome é Marco e hoje vamos falar um pouquinho sobre RS-232. A gente vai ver um pouquinho como calcula a taxa numa rede RS-232, os níveis de tensão. Vamos ver um pouco sobre rede RS-485, CAN, Profibus e um início sobre protocolos de comunicação. Aqui eu tenho um exemplo de uma comunicação serial, então para quem nunca ouviu falar, RS-232, mas os conceitos aí são bem parecidos com vários outros tipos de redes que a gente vai ver. Então normalmente eu tenho um start bit, um stop bit e eu tenho 8 bits de dados. Então aqui ele fala 9.600 bps, bits por segundo. Quanto tempo eu demoro para transmitir? Então, quanto tempo eu demoro para transmitir um byte? Então, se vocês forem pegar 9.600 bits por segundo, o que significa isso? Se eu pegar 1 dividir por 9.600, eu vou ter o tempo de 1 bit. Então, 1 bit ele demora 104 microsegundos. Então, para eu transmitir um byte de dados, ter vários desses bits. Porém, quando ele transmite na RS-232, ele tem os 8 bits de dados, que é esse 1 byte aqui. Além disso, eu tenho um start bit e um stop bit, porque isso aqui é regra dessa rede aqui, ó, que ela é sincronizada através de um start bit e um stop bit, porque ela não tem um sinal de sincronismo. Então, na verdade, quando eu transmito um byte de dados, eu estou transmitindo mais o start e o stop. Então, vai dar, isso aqui são 8 bits, mais um start, mais um stop. Vai dar 10 bits. Então, se eu multiplicar por 10, eu vou ter o tempo de 1,04 milissegundos para transmitir um byte. Então, se eu aumentar a velocidade, se eu agora botar 2 bytes aqui, ele vai demorar o dobro, né? Então, ele vai demorar 2,08 milissegundos. Se eu aumentar agora os BPS aqui, eu estou aumentando a velocidade. Aí, o que acontece? Ele vai transmitir mais rápido. Então, aqui ele tem a RS-232, que é muito comum de ser usada, é bem antiga, ainda é usada. Então isso aqui sai, que nem microcontroladores utilizam bastante isso aqui ainda. Computador também eu posso utilizar. Como é que funciona isso aqui? Então os sinais saem do computador ou do microcontrolador ou do CLP em níveis de tensão mais baixos, e esse cara aqui vai elevar os níveis de tensão, ó. Então o bit 0 vai de mais 5 a mais 15. E o bit 1 de menos 5 a menos 15. Então, quando o CLP, ou o microcontrolador, ou um PC envia um nível lógico 1 lá, ele vai entrar aqui, esse 1 aqui, TTL ou CMOS, e ele sai aqui com menos 5 a menos 15. Isso depende do CI que está sendo usado. E quando eu envio um nível lógico 0 do lado do processador, ele vai sair de mais 5 a mais 15. Então isso depende do circuito que eu tenho, chaveador. Ó, então esse aqui de circuito trabalha com tensões menores e esse aqui trabalha com tensões um pouco maiores. Então isso aqui é uma maneira de... Isso aqui é a rede que eu tenho. RS-232. E em cima dessa rede RS-232 eu posso usar um protocolo já pronto, digamos assim, eu posso inventar o meu protocolo, que são as regras de comunicação. Então, em cima disso aqui, isso aqui é um padrão elétrico que eu tenho com níveis de tensão específicos, que ele está mostrando aqui, e eu posso definir as minhas regras. Depois a gente vai falar um pouquinho o que são as regras. A RS-485, se forem ver, é bem similar. Se eu tiver um CLP ou um PC, ou um microcontrolador, ele transmite aqui por 2 fios, e eu posso ter vários receptores nesse caso aqui. Então isso aqui tem níveis específicos na rede RS-485, níveis de tensão aqui, ó, dessa rede. E aí eu posso pegar um protocolo pronto, pode ser um protocolo fechado, um protocolo aberto, ou posso inventar um protocolo. E aí eu jogo essas regras de comunicação nessa rede RS-485. Tá, mas o que é essas regras de comunicação que é o meu protocolo? Por exemplo, é que nem deu o exemplo do carteiro. Ou de uma encomenda de vocês. Vocês têm
alguém que está enviando a informação e eu quero que a informação chegue nesse aqui, ó. Digamos que isso aqui for 1, 2, 3, 4. Então o 1 enviou e a informação tem que chegar para o 3. Isso são regras de comunicação. O tipo de comando que eu quero dar, ligar a máquina, desligar a máquina. Então tem várias coisas dentro das regras de comunicação que é o nosso protocolo. Aqui eu botei um exemplo simplesinho de protocolo para vocês verem, onde eu tenho as regras que eu defini. Eu inventei isso aqui. Eu tenho um byte, que é um D que eu envio, que é o start. Eu tenho um destino, que eu tenho vários, digamos que for uma rede 485. Então eu posso ter 8 dispositivos nesse exemplo que eu inventei aqui, ó. O destino aqui vai para 3, o 3 envia, e quem está enviando pode ser 1, remetente é 1. O comando pode ser, por exemplo, 20, que seria ligar motor. Aqui eu poderia ter nos dados a velocidade que eu vou ligar esse motor. Aqui eu tenho o checksuck, mas eu vou ensinar como calculo isso aqui, que é uma checagem do pacote. E aqui o DD, que é um fim de pacote. A velocidade que eu estou enviando as informações, 38.400 bps. Aqui ele mostra um meio de transmissão, que é a CAN, que é a automotiva, que se utiliza muito em carros. Ela é uma transmissão diferencial entre o A e o B. Ó. Isso aqui é similar à rede RS485. Então, são 2 sinais que eu tenho. Então, pela diferença entre 2 sinais, aqui ele envia o 0, e se os 2 sinais tiver a diferença tiver 0, aqui ele envia 1. Mas são redes que a gente tem aí, são bem comuns ser usadas no sistema automotivo. E aqui ele mostra um exemplo da Profibus, ó, de uma Profibus. Ó. Então aqui ele chama o header, a informação e aqui mais uma checagem que eu tenho. Ó. Então esse aqui envia esses montes de dados que eu tenho, isso aqui são as regras, que é o protocolo, ele recebe e vai enviar de volta. E aqui ele abre um pouquinho mais o que é cada frame. Ó. Então eu tenho um frame que é o de sincronização, eu tenho um de tamanho, eu tenho um endereço, que nem eu falei, de quem está do destino, o endereço de quem está enviando, o tipo de função, dados, a checagem, a checagem dos dados, a sequência dos dados e o fim de transmissão.